Paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus. Tudo bem, né? Tudo bom? Tudo jóia? Espero que sim. Se não, vamos orar e vamos entregar a nossa vida ao Senhor nosso Deus, que certamente tudo irá melhorar, amém? Desde já peço desculpa pela qualidade do áudio, porque onde eu trabalho aqui tem uma avenida logo aqui atrás, não vai estar para você ver, mas logo aqui atrás tem uma avenida, então acontece do som entrar aqui dentro e fica esse barulho de carro, moto passando. Mas vou colocar um fundo daqui a pouco na edição, vai ficar show de bola. Este vídeo que eu estou gravando nesse momento é uma continuação do outro vídeo que eu gravei, que vou deixar anotado aqui ou vou colocar aqui em cima, no que se refere à continuação do vídeo, que é 12 minutinhos. Se você ainda não ouviu o outro vídeo, bom seria que você pudesse ouvir, ver, assistir o outro vídeo. Desde já peço que, se você puder, ter o joinha, compartilhe, comente alguma coisa, amém? Se você já assistiu, coloque ok, já assisti, e bola pra frente, vamos em frente. Meus queridos, veja bem, no vídeo anterior eu estava comentando sobre a necessidade de nós sermos bênção na vida de outras pessoas e não ficarmos somente esperando que as pessoas sejam bênção nas nossas vidas. Aí terminamos comentando que devemos ter algumas precauções. Em que sentido? No sentido que muitas pessoas estão no meio de nós, estão dentro da igreja, mas ainda não são convertidas, ainda não passaram pelo metanoia, ainda não passaram pela transformação, ainda não se transformaram em novos homens e novas mulheres, com pensamentos, falas e versos diferentes. Em que sentido, Márcio? Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6 a 12, está escrito o seguinte: mandamos vós, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, Paulo está dizendo que orienta para que os irmãos tomem cautela e se afastem das pessoas que estão fora daquilo que ele ensinou, do ensinamento do próprio Paulo. Amém? Até aqui, né? Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não vos houvesse desordenadamente, que não nos houvemos desordenadamente entre vós. Ou seja, Paulo dizendo, na dúvida, faça como eu estava fazendo no meio de vós, imite a mim. Paulo dizendo, ou seja, para imitar Paulo, não imitar o pastor A, o pastor B, né? E não imitar um presbítero máximo. Imita não, porque eu sou muito falho, muito erro e muito digno da graça de Cristo. Imite a Paulo, imite a Cristo, amém? Paulo ao apóstolo Paulo e não ao irmão Paulo, amém? Nem de graça, versículo 8, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de nós, para não sermos pesado a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitarmos. Ou seja, Paulo está dizendo aqui no versículo 8 ao 9, que ele não comeu pão de graça de homem algum, que não recebeu de graça nada de ninguém. Ele trabalhou para poder ser digno do próprio alimento dele. Aí eu já pergunto aos irmãos, deixa um comentário aí embaixo se você souber, sem pesquisar no Google, não vale pesquisar no Google, qual era a função que Paulo fazia nesse período, né? Depois que ele passou pela conversão, que ele literalmente caiu do cavalo, encontrou Jesus, depois e tal, foi enviado como apóstolo, ele tinha um trabalho, uma função. Qual era a função? O que ele fazia para tirar o seu sustento? Se você souber, comente aí embaixo, amém? Versículo 11, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como do seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem,
Mas se alguém não obedecer a nossa palavra, por essa carta, notai tal que não vos misturei a ele, para que não vos envergonhe. Todavia não tenhais como inimigo, mas admoestais como irmão. Amém. Até aqui. Em resumo, o que Paulo está dizendo? Olha, é dever do homem de Deus, da mulher de Deus, em modo geral, que você trabalhe para você ter o seu próprio sustento e não ficar dependendo das outras pessoas. Haverá momento na sua vida que você não pode trabalhar, talvez com uma doença, um problema qualquer, pede um auxílio do INSS, você demora a receber, e óbvio, você vai necessitar dos seus irmãos, da própria igreja, para que você consiga pagar as suas contas, aluguel, luz, água, essas coisas sim. É óbvio que em algum momento pode acontecer. E é óbvio que é dever da igreja auxiliar esse irmão. Isso é dever da igreja. Para isso se é dado dízimo e para isso se é dado a oferta, para que haja fartura na casa do Senhor e para que esse dinheiro seja o auxílio dos órfãos, da viúva, daquele que está necessitado em si. Então, para isto se destina os dízimos e a oferta. Se o irmão quiser, mais para frente a gente comenta sobre dízimo e oferta com mais ênfase. Então, a igreja ela deve ter, obviamente, recurso financeiro para que possa ajudar o irmão, socorrer o irmão em momento de aperto, de crise, né, financeira, por não ter poder trabalhar por um motivo ou outro, ou seja, conseguindo serviço e assim por diante. Cada caso é um caso. Mas, de modo geral, nós devemos trabalhar. E continuando aqui, para a mensagem onde quero chegar, irmãos, que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino dos céus? Entrando na mensagem, veja bem, eu dizia que devemos ajudar. Certa feita eu ouvi de um pastor que na mensagem do joio, do joio e do trigo, Jesus referia ao mundo, que dentro da igreja não haveria joio, dentro da igreja há somente trigo, o que eu discordo. Eu entendo que dentro da igreja há joio e há trigo, dentro da igreja há bodes e há ovelha. Eu entendo que dentro da igreja há pessoas convertidas e pessoas não convertidas, que ainda irão se converter. E a mensagem disso, qual que é? Se o irmão quiser, deixa que depois eu entro com mais detalhe na mensagem do joio e do trigo. Mas a mensagem principal é o quê? Que não cabe a nós arrancarmos de dentro da igreja o joio. Por quê? Porque se nós fizermos isso, poderíamos, por consequência, arrancarmos também o trigo, machucar o trigo. Ou seja, se nós pegarmos uma pessoa que não é salva, que não é santa e que está na vida errada e tirarmos de dentro da igreja, jogarmos para o mundo, para os lobos, o que vai acontecer? Automaticamente iremos machucar também aquelas pessoas que estão ali dentro, que estão transformadas, que são salvas, estão procurando a santificação, estão procurando seguir a Cristo. Mas quando pegamos uma pessoa e jogamos no mundo, automaticamente acabamos machucando e poderíamos, consequentemente, arrancar e jogar uma pessoa também santa no mundo. Às vezes tem dúvida e assim por diante. Então veja bem, então na nossa igreja há vários tipos de pessoas. No nosso meio de igreja, falando de igreja, não somente meio de trabalho, ou somente no mundo, mas dentro da igreja há vários tipos de pessoas e devemos saber lidar com todos os tipos de pessoas, com cautela, amém? Então, repetindo, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, isto aos irmãos, ou seja, Paulo está falando para a igreja de Coríntios que eles mesmos estavam fazendo dano, fazendo injustiça com eles mesmos. Ou seja, é como se eu, dentro da igreja, fizesse uma injustiça com meu irmão dentro da igreja. Se eu, dentro da igreja, causasse um dano, um dolo a alguém dentro da igreja. Isso não é devido, isso não é certo. Não sabeis que o injusto não hão de herdar o reino de Deus? Ou seja, se você não praticar a justiça, estamos falando de quê? De justiça. Se você não praticar a justiça, você não irá herdar o reino dos céus. Versículo 10. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados ou afeminados, nem os sodomitas,
nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino dos céus. Irmãos, aqui no versículo 10 está se referindo a ladrões e roubadores. E aí eu refiro a você. Você que fala que é crente. Você que fala que é homem de Deus, que é mulher de Deus, que é um jovem de Deus. Você mesmo. Essa mensagem estou falando especialmente para você. Como anda a sua vida financeira? Você tem comprado e tem pagado? Ah, presbítero Márcio, o que tem uma coisa a ver com outra? Irmão, se a pessoa trabalhou, comprou, por exemplo, um celular. Eu comprei esse celular aqui e vendi para você, meu irmão, meu amado. Estou pegando como exemplo o celular, mas pode ser uma caneta, pode ser uma bola, pode ser qualquer coisa. Se eu te vendi aquilo, eu estou vendendo o meu tempo, eu estou vendendo o meu trabalho para você. Se nós combinamos o valor, exemplo, de R$100 nesse celular, qual que é a sua obrigação? Pagar os R$100 nesse celular. Não é pagar os 50 ou os 10, é pagar os 100. Foi o combinado. Palavra. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Eu estou trabalhando com comércio hoje. Para complemento de renda, obviamente, coisa e tal. E eu vendo, às vezes, vendo uma coisinha, vendo um carregador, vendo um celular e vendo para crente. Não, presbítero Márcio está falando mal dos crentes. Não, estou chamando a atenção para todos nós que nos dizemos cristãos, para um detalhe que às vezes passa desapercebido. Irmão, se você deve, você tem que pagar. Se você combinou R$100 nesse celular, não pode pagar, o que você tem que fazer? Vou esperar o presbítero Márcio me ligar para me cobrar. Não, você liga dando satisfação. Mas eu não posso estar sem, combinei 100, o que eu vou fazer? Ter 50. Mas eu não posso estar 50, o que eu posso fazer? Tá 10. Presbítero Márcio, combinei 50, eu não tenho 50, toma aqui R$10, mês que vem então o restante. É essa a nossa obrigação de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa que se diz cristão. Se você não está pagando as suas contas, você está roubando. Está roubando. E se você rouba, você não vai herdar o reino dos céus. Não adianta você dar dízimo, não adianta você dar oferta, não adianta você fazer bondade, não adianta você fazer todas as outras coisas que está na lei que um cristão deve fazer. Não adianta você pregar a palavra de Deus, mas se você está roubando o seu irmão, fraudando o seu irmão, você não vai para o céu. Presbítero Márcio está fazendo um desabafo. Não é um desabafo, irmão. Estou exortando você, porque talvez você até hoje não conseguiu perceber a gravidade que é de você comprar algo e não pagar. Está aqui na mesma lista que você vai... mas eu nunca adulterei, eu nunca traí minha esposa, eu nunca traí meu esposo. Está na mesma lista, mesma categoria do adultério. Se você acha que nunca traiu seu esposo, seu namorado, e você vai para o céu, beleza, você pode ir para o céu sim. Mas será que você realmente vai para o céu? Porque se você não traiu, mas se você não pagou, está na mesma lista. Se você roubou, está na mesma lista. Qual que é o nosso dever de cristão? A palavra é sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, reflita sobre isso. Primeiro refletirmos sobre com quem estamos negociando. Quando você vai vender, você vai ajudar alguém, você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está pegando o seu tempo, seu esforço, seu trabalho, em vez de ajudar o irmão A, que realmente está passando necessidade, realmente está passando por uma questão de saúde, coisa e tal, e está precisando no momento, você está fazendo o quê? Bom dia! Você está ajudando o irmão B, que é um vagabundo, que é um ordinário, e que só está ali para viver do lã e do suor da ovelha. Infelizmente, irmão, é verdade. Você pode estar até chateado comigo, mas se você orar a Deus e pedir esclarecimento, e pedir sabedoria, e pedir a Deus para que tire a cegueira espiritual dos seus olhos, que quebrante o seu coração de pedra, você vai ver que é realmente o que o presbítero Márcio falando tem realmente fundo de verdade. Realmente, quando eu compro e eu não pago,
É a mesma coisa que roubar. Porque às vezes você acha que roubar é só quando você pega uma arma, põe uma arma em punho, vai e assalta a pessoa, ou entra numa casa e pega alguma coisa que não é sua. Mas não é somente isso. Roubar é quando você engana o seu próximo também. Quando você diz para o seu irmão, olha, me empresta, a palavra é o quê? Empresta. Me empreste R$ 20, que dia tal eu vou te pagar. Aí você chega dia tal, você não paga, não a satisfação some. Depois diz, Deus perdoa. Não, Deus perdoa, mas tudo que nós fazemos, nós teremos consequência. Teremos consequência, irmão. Então raciocine e pense comigo. Vale a pena realmente você perder a sua salvação, às vezes por causa de 10, 20, 50, 100 reais? Mas presbítero Márcio, está tão apertado na minha vida. Pera lá, será que está mesmo? Será que não compensa você abrir mão do lanche? Não compensa você abrir mão de uma viagem? Não compensa você abrir mão de um combustível, colocar no seu veículo e andar a pé? Deixar de sair no final de semana? Mas todo mundo sai, todo mundo lancha. Você não é todo mundo. Você tem que fazer de acordo com as suas necessidades e até onde você pode ir. Se você pode, amém, glória a Deus. Mas se você não pode viajar, que todo mundo viaje, mas você pegue esse dinheiro e pague suas dívidas. Hoje é dia 19? Hoje é dia 19 de outubro de 2022. Será que não está na hora de você, em vez de pensar em gastar o seu 13º, você lá e quitar a sua dívida? Então que possamos pensar nisso e que possamos evoluir juntos para a honra e para a glória de Deus. Se esse vídeo foi interessante para o irmão, deixe seu joinha, comente, realmente foi interessante, realmente aprendi algo. Se não aprendeu, deixe também, olha, eu discordo plenamente, está no seu direito de discordar, amém? Compartilhe, comente e tudo mais. Irmão, vou te perguntar uma coisa. Você conhece algum crente que compra e não paga? Você conhece algum crente mentiroso? Não digo nome, mas comente aí embaixo. Sim, eu conheço um crente que não compra, que compra e não paga. Um crente que é mentiroso. Amém? Muito obrigado por ter assistido e fiquem todos na santa e poderosa paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo possa alcançar o seu lar, a sua família, os seus pais, os seus filhos, sua esposa, seu esposo, e que possamos junto um dia estarmos louvando a Deus no coral celestial. Amém.